Beleza. É, Bruno, o seu. Não, primeiro. Você e a Mari. Vale a pena trocar dinheiro por tempo, é isso? Isso. Tá. Vou compartilhar aqui com todo mundo. Estão vendo? Podem começar, meninas. Bom, bom dia, gente. Tem poucas pessoas, mas então, nosso tema é: vale a pena trocar dinheiro por tempo? Porque a gente escuta muitas pessoas falando sobre, tempo é dinheiro. Mas vale a pena trocar o seu dinheiro por tempo? Então, começa nosso artigo começa falando sobre o Adam, que é um funcionário bom, que realiza bastante projetos, e foi oferecido para ele, que ele estava concorrendo a uma promoção, mas ele pode avançar, professor. Ele teria que fazer um projeto que gastaria muito tempo dele. Ele perderia tempo com a família, é, ficaria e como ele é uma família recém-criada, acabou de gerar família, muito tempo longe de casa. E ele não conseguiu a promoção. No final de tudo, ele se esforçou muito e não conseguiu a promoção. E ele ficou com esse sentimento de que desperdiçou o tempo dele. Ele pensou que e no final, como ele ficou tão frustrado, ele pensou: nossa, mesmo que eu tivesse conseguido a promoção, eu ainda assim teria esse sentimento de desperdício de tempo, porque eu perdi muito tempo com minha família, com os meus amigos, meus filhos, enfim, pode passar. Então, esse texto ele é bem baseado em várias pesquisas que a Ashley e a equipe dela fizeram. A maioria delas é bem mais voltada para os americanos, mas tem como a gente tirar alguma coisa disso também. Essa pesquisa realizada pela Gallup Organization nos Estados Unidos revelaram que 80% dos americanos afirmam que não têm tempo suficiente para realizar as tarefas diárias. Eles sentem que os dias deles não são suficientes para realizar tudo e ainda por cima conseguir ter algum lazer ou conseguir realizar as tarefas de trabalho ou as tarefas de casa é, com, com excelência. Pode passar, professor. Nesse artigo, ela chama essa falta de tempo de fome. Tem até uma descrição que eu achei bem pertinente. É um fracasso coletivo em gerir nosso bem mais precioso, o tempo. Realmente, um fracasso coletivo, porque todos nós temos essa sensação de que a gente está muito ocupado para fazer qualquer outra coisa que entre na nossa rotina, que seja estranha à nossa rotina, né? Ainda são atribuídas essas carências, essa carência de tempo, tem uns fatores mais negativos do que até o próprio desemprego. No texto, ela ressalta os altos níveis de ansiedade, de depressão, de estresse, menos disposição física também, menos produtividade no trabalho e até a maior probabilidade de divórcio. A falta de produtividade gera custo de bilhões de dólares para essas empresas também, né? Porque trabalho mal feito. E também os fatores psicológicos ligados à saúde. Muitos desses fatores podem levar à obesidade. E isso chegou a custar ao ano 48 bilhões de dólares para a saúde pública dos Estados Unidos. Pode passar, professor. O normal seria a gente pensar que a gente tem menos tempo disponível porque a gente tem trabalhado muito, né? Que as tarefas rotineiras estão se acumulando, mas na verdade não é bem assim, né? A gente que valoriza mais o tempo do que o dinheiro. Pode passar, professor. Essa aí, outra pesquisa que foi feita agora pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sugere que nos Estados Unidos também, na década de 50, a média de horas semanais trabalhadas era de 37,8 horas por semana. Em 2017, isso já baixou para 34,2 horas. Então,
Ou seja, a culpa não é realmente só do trabalho. O tempo livre dos americanos, na verdade, aumentou, mas só que a gente sente que a gente tem menos tempo. Pode passar, professor. Então, o que acaba gerando essa carência de tempo? A gente sente que a gente tem menos tempo. Então, dessa riqueza e insegurança financeira. Quanto mais elas têm, mais elas querem ter. Se você tem dinheiro hoje, mais você quer trabalhar para ter mais. Você quer enriquecer. E a insegurança já vem pelo lado de quê? As pessoas não sabem se vai ter seu emprego amanhã. Tem gente que não vou fazer bem feito, trabalhar mais, ficar um pouquinho mais para o meu chefe ver que eu tô com disposição e tal. E ele percebe o trabalho garantido, dessas coisas. E a gente vê a teoria da comodidade, que quando um recurso é valioso, ele também é escasso. E quanto mais somos remunerados pelo nosso tempo, mais precioso ele é. Pode passar, professor. Essa é uma pesquisa também que a Ashley faz, né? Fez com a sua equipe. 48% das pessoas que foram entrevistadas, elas preferem ter seus filhos, que preferem ter mais dinheiro, geralmente são pessoas que, exemplo, pais que têm pequenos e eles trabalham muito em tempo integral. Então, logo a gente percebe que as pessoas que sentem mais falta de tempo, geralmente as pessoas que passam menos tempo com sua família. Porque daí eles sentem mais falta, tipo, como eu queria ver meu filho em casa, né? No caso, tem nosso amigo Jonas aí, trabalha muito, vamos supor, tá trabalhando muito e fica pouco tempo com o filho dele, o Arthur. Então, acaba, eles, com certeza, muito tempo no trabalho, ele vai sentir uma saudade do filho. Então, acho que essa questão que a autora levantou. Pode passar, prof. Daí, esse aí foi um questionamento para a turma, mas acredito que tem poucas pessoas aqui, mas mesmo assim dá pra gente realizar. Se eu desse 40 mil para vocês agora, tô rica, enriqueci, ganhei na loteria, e eu quero dar 40 mil para cada um de vocês, como vocês gastariam? Esse é o momento que vocês abrem o microfone e falam um pouquinho. Investir metade é certo. Isso aí, Carol, bela empreendedora. Exatamente, dinheiro trabalhando por você. Vai, prof, você, como você gastaria os 40 mil que sua aluna rica te deu? Olha, 40 mil, eu acho que eu, obviamente, guardaria uma parte, pagaria uma parte de dívida, viajaria também, se sobrasse uma graninha, nem que fosse ali para Penedo, um lugar assim tranquilinho, mas para guardar uma parte. Aí fico aguardando a grana, tá? Depois eu te passo a minha conta, aí você Tá, coloca lá para mim, por favor. pode deixar. Eu e a Bruna, a gente estamos muito ricas, vai ser 20 mil que cada uma vai disponibilizar para vocês, Tudo tá? bem, sem problema. É, A fonte não importa. não tem problema. Então, pode passar aí. Então, mais duas pesquisas que a Ashley fez. Ao perguntar a 98 trabalhadores se eles, como é que eles usariam, 40, aqui são só 40 dólares que para maximizar a felicidade se recebesse esse bônus, só dois disseram que gastariam para economizar tempo. E 300 adultos envolvidos em relacionamento romântico, como gostariam para maximizar a felicidade do parceiro, somente três pensaram em poupar tempo também dos seus parceiros. Aqui, na verdade, isso não é nem tanto porque a pessoa não quer se livrar dessas tarefas, porque tem até outra parte do artigo que é uma outra entrevista, 99% das pessoas tinham uma lista de tarefas que elas pagariam para alguém fazer para elas, mas só que desses 99%, só 17 realmente faziam isso, né, de pagar para alguém fazer. Isso é uma crença psicológica que a gente tem, de que eu vou ter que trabalhar para conseguir dinheiro, eu não posso pagar aos outros para que façam o meu trabalho, entendeu? Pode passar, professor.
Então, voltando para isso de quanto a gente mais tem, mais a gente quer, a questão da riqueza, eu separei 3 exemplos externos ao artigo, né? Então, Whindersson, Neymar, são pessoas, né, públicas, com carreiras estatais, que ganham milhões e garanto que tem milhões em suas contas bancárias e não param de trabalhar. Por exemplo, eu vi uma matéria, não sei se ainda é isso, se é maior, se é menor, enfim. Ela já chegou a fazer 6 shows por dia e o cachê de cada show era 500 mil. Mano, dá 500 mil para meu pai vive até o final da vida. São pessoas que visam, assim, aquela questão da riqueza e da insegurança financeira que a gente falou. São pessoas que quanto mais tem, mais querem ter. A Anitta, recentemente aí, deve ser uns 6, 4 meses, sei lá, 6 meses atrás, parou, né, de fazer os shows porque a mulher tava com estafa. A mulher não tava aguentando mais. Pô, uma pessoa com tanto de dinheiro que ela tem, não tem condição de tirar um tempo. Ela faz, sim, algumas viagens e tal, mas a mulher tá longe e continua trabalhando no marketing, fazendo publicidade no Instagram, essas coisas. A pessoa nunca para. Ou seja, a cabeça da pessoa não para. Pode passar, prof. Um dos exemplos que a gente trouxe, tá no artigo, a briga entre a Tina e a Maggie. São 2 personagens também, mas a Tina, foi feita uma pergunta, né? Duas personalidades que de contar, da Tina e da Maggie. A Tina era a que valorizava o tempo, preferia ter mais tempo que o dinheiro. E a Maggie valorizava o dinheiro. Ela queria ter mais dinheiro do que tempo, não importa o quanto ela trabalhar. E perguntar em qual perfil as pessoas se encaixavam, foi percebido que as Tinas, né, as pessoas que se identificavam com o perfil da Tina, que valorizam mais tempo que o dinheiro, geralmente continuam sendo pessoas de faixa etária mais alta e com família. Elas estavam dispostas, né, a reduzir e fazer trabalho, reduzir essa carga para fazer trabalhos voluntários. E essas pessoas, numa escala de 10 pontos, estavam 0,5% mais felizes que outras. Gente, eu acho que assim, parece pouco, mas para 0,5% a mais de felicidade do que outras pessoas. Gente, ninguém quer ficar. Assim, aos meus olhos, eu acabo ouvindo muito isso. Minha mãe fala: ah, as amigas te querem feliz, mas não feliz que elas. E você ouvir que uma pessoa tá fazendo trabalho voluntário, sabe, ficando mais tempo em casa, deixando de trabalhar. Você pensa assim, meu Deus, fulano mundo, né? Não quer fazer nada, mas aquela pessoa tá mais feliz que você. Tipo, você fica, como? Né? Pode passar, prof. Então, de acordo com todas essas pesquisas, a conclusão que eles chegaram foi que realmente o tempo é o que traz felicidade. Outra pesquisa que eles fizeram, dessa vez não só nos Estados Unidos, também no Canadá, na Dinamarca e na Holanda. As pessoas que usavam o dinheiro para poupar tempo tinham mais qualidade de vida, níveis muito mais baixos de estresse, porque não estavam tão sobrecarregadas com os afazeres delas. As pessoas com mais tempo disponível também, elas socializam bem melhor, tanto com a família, com amigos, com colegas de trabalho. Elas se mostram até mais receptivas a novas pessoas, a conhecer novas pessoas. Também melhora a relação entre casais, já que os dois não estão mais tão sobrecarregados assim, não estão mais tão estressados, não vão ficar jogando culpa na cara um do outro. No texto também diz que essa coisa de valorizar o tempo, na verdade, você foca bem mais na sua carreira. E até você está mais propenso a trabalhar com o que você realmente gosta, está mais propenso a ser mais produtivo e mais criativo no seu trabalho. Então, isso até, tipo, você pensar que você focar o tempo mais na sua carreira, você ter mais foco realmente no que você está fazendo, você vai trabalhar melhor, você vai até possivelmente ganhar até mais dinheiro do que se você focasse só no dinheiro. Pode passar, professor. Então, por que a gente considera tão difícil
pensar mais no tempo do que no dinheiro. Eu acho que aí no slide eu coloquei, metade, eu acho que todos viram essa frase, né? Treine enquanto eles dormem, estude enquanto divertem, persista enquanto eles descansam, e então vivam o que eles sonham. E se eu disser para vocês que isso é uma mentira, pode passar, prof. Nós sofremos de um mal chamado tempo livre futuro. A gente acredita que a gente estuda hoje, trabalha hoje e lá na frente a gente vai estar tranquilo. A gente vai trabalhar, deve trabalhar poucos dias na semana, que a gente vai estar tranquilo. Mas já perguntaram para vocês mesmos? Eu penso isso também. Não vou estudar agora, fazer, sei lá, um cursinho preparatório, prestar um concurso e tal, e trabalhar pouco, viver estabilizada. Quando que esse pouco vai chegar? Quando vai ser o suficiente? Mesmo conquistando os nossos objetivos, mesmo a gente chegando onde a gente quer, não, minha meta é, sei lá, ganhar 12 mil por mês. O nosso psicológico leva a gente a manter sempre alerta de que a gente precisa de mais para viver. Até porque quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Então a gente vai sempre precisar de mais. E por isso que a gente acaba sempre abrindo mão de momentos com a nossa família, com os nossos amigos, por acreditar que hoje a gente tem que estudar, trabalhar muito para lá na frente a gente tá tranquilo. E é claro, todo esforço, tudo que a gente faz, todo o nosso trabalho agora, nosso esforço vai ser recompensado, vai ser lá na frente a gente vai ter isso. Mas nos slides anteriores eu mencionei o Monita, Neymar. Cara, os caras têm milhões, por que eles não param? Exatamente por isso. Quanto mais a gente tem, mais a gente gasta. A gente nunca vai parar. Pode passar, prof. Essa parte do texto aí é um pequeno, pequeno textinho dentro do texto, chama Tempo, Dinheiro, Privilégio e Culpa, que fala que a maioria das pessoas nos Estados Unidos, na verdade, tem um dinheirinho sobrando para se livrar de certas tarefas, mas elas não vão fazer isso. Por quê? Porque a maioria delas sente que se você pagar para outras pessoas fazerem para você, ou você vai parecer privilegiado, ou porque você não quer incomodar os outros, mesmo que seja o trabalho deles. Você não quer incomodar os outros, ou também porque você pode até parecer que é meio inútil aos olhos dos outros. Apesar de que também nessa parte do texto eles fizeram uma pesquisa numa favela no Quênia, em que são pessoas de super baixa renda, só que elas tinham umas lavadeiras lá, e as lavadeiras trabalhavam 40 horas por semana, lavando roupa, e ainda tinham que vigiar para que não roubassem as roupas do varal, e elas só ganhavam $5 por dia por isso. Nessa mesma favela, as pessoas gastavam o dinheiro para que lavassem as roupas, para poupar tempo, e essas lavadeiras também pagavam para pessoas comprarem verduras para elas nos mercados. Então, mesmo num lugar com pouco dinheiro, muitas pessoas pagam para poupar tempo lá dentro. Só que a maioria das pessoas não vê assim. Eles também fizeram uma outra pesquisa com um grupo de alunos, 40 alunos de políticas públicas, que eles perguntaram se uma iniciativa para economizar dinheiro, economizar o tempo dessas mulheres da favela, do Quênia, seria válida. E só 10 pessoas concordaram com essa questão. Pode passar, professor. Oh, então, Olha gente, esses ela. daí são os nossos exemplos de pessoas que não pararam e não querem parar, justamente E para não não se vão parar. sentir inútil. A de Toquinha Rosa é minha avó, E a tá aí, catando figuinhos é é a minha vozinha vovó. da Bruna. Então, só duas que não querem parar, né, Bruna? Sim, Falar para elas que elas têm exatamente. que descansar é capaz de dar na nossa cara e, Uhum. e mandar a gente a merda e falar que a gente que é preguiçosa. Mas minha avó, ela trabalha fazendo salgadinho pra fora, tem 74 anos, recebe 2 pensões, vive só ela e minha tia. Daria para as duas viverem muito bem, mas não. Ela faz salgadinho
todos os dias. Tem uma barraquinha de lanche, abre todos os dias. Vou todos os dias no mercado para promoção, que tem uma promoção no Guanabara hoje, que eu não posso perder. É 20 centavos de diferença, mas ela tem que ir. E não consegue parar de trabalhar, além de não querer se sentir inútil, né? Que foi o que não quer pagar os outros para ir lá limpar a casa dela, reclama que eu não tenho mais força para lavar um banheiro. Em vez de ter uma moça lá que limpa a casa dela, já fez uma vez, mas ela fala que não, porque a mulher vai achar que ela é preguiçosa. E ela se sente culpada também de perder essa rendinha da barraca. E assim, não poder ajudar. Meu sobrinho quer um lanchinho, mora com ela, para levar pra escola. E ela não ter todo aquele trocadinho, que a pensão é uma vez, né? E esse lanchinho dela lá, a barraquinha dela, dá um dinheirinho pra ela quase todos os dias. Ela sempre tem umas moedas, uns trocados. Então ela dá pro meu sobrinho, tá? Fico muito culpada se acontecer isso. Fala da tua avó, Bruna. Então, minha avó, mesma coisa. Ela também faz salgado. Ela faz para vender no bar do meu padrinho. Então, de manhã, ela acorda 3 da manhã para fritar salgado. Senhor. E aí, às 5 da manhã, lá pro bar. Ajuda ele a vender de manhã, porque é onde quando tem mais movimento. Depois volta para casa. Faz o almoço para metade da família. Aí depois vai lavar a área, vai lavar a casa, vai fazer tudo. Ainda tem tempo de ir no supermercado, porque, como a Mariana disse, vai todos os dias no supermercado porque tem promoção de alguma coisa. Acho que a maioria dos avós deve ter Esse amor por mercado. esse amor por mercado. Gente, que acho que não é exatamente, cara. É o exemplo de avó, é supermercado. Ela vai no mercado para ver qual é o ponto de encontro, né, das avózinhas. É o encontro de. É o É passeio o delas, point. né? É o point. Ah, também recebe pensão, mas não quer parar também, tipo. Ela quer ajudar o filho, né? Um dos filhos é solteiro, então ela quer ajudar um pouco mais ele. Quer dar também alguma coisa sempre para os netos. Tem 4 netos. Sempre quer dar alguma coisa para os netos. Então, também, nunca para, mas também por isso, né, de não querer se sentir inútil, porque também reclama de dores em tudo que é parte do corpo, só que também não pede para ninguém fazer nada. A gente nunca sabe o que é para fazer. Nunca faz direito, é importante falar isso, que a gente nunca faz A direito, gente né? nunca faz direito. Exatamente. A gente vai fazer capaz de ela fazer tudo de novo. Aqui, assim. Então, gente, só mais uma coisinha. Acho que é importante a gente ressaltar o seguinte: a nossa geração é uma geração muito cansada. Acredito que vocês, com 74 anos, não sim, em continuar trabalhando, fazendo faxina. Por vocês já querem o quê? Tá lá com aquela questão da idade, ganhando, sei lá, 20 conto por mês e pagando alguém pra fazer tudo pra vocês. Aposentados e tranquilos, né? Uhum. A gente percebe a diferença da nossa geração com a geração dos nossos avós, de que são pessoas que não querem parar de jeito nenhum e não estão cansados. Podem estar cansados, né? Mas não demonstram cansaço. Que comigo, que eu tenho 23, nem completei 23 ainda, mas não faço nem a metade do que minha avó faz. Eu acho que isso é importante, né? Eu não faço nem a metade do que ela faz. E nem É, farei. Também, nem conseguirei fazer. saltar que não faremos. E ela fala, porra, Mariana, tu é preguiçosa pra cacete. Na tua idade, eu estava capinando o quintal. Gente, capinar o quintal. Aí, na tua idade, eu areava a panela pra fora, eu lavava a roupa pra fora. É complicado. Mais alguma coisa, Bruna? Creio que não. Pode passar, professor. Então, gente, no artigo traz isso. Como podemos começar a mudar isso, né? Essa questão de achar que as pessoas não podem fazer nada pra gente, que a gente vai se sentir inútil, ou aprender a valorizar mais o tempo que o dinheiro, porque o tempo é mais precioso, é um recurso valioso. Consegue mudar isso na nossa mente, no nosso estilo de vida. A primeira coisa são as atividades pessoais. Primeiro, a gente tem que planejar nosso tempo. Pode parecer estranho, mas nos dias de folga, né, que a gente tem para descansar, se a gente planejar o que vai ser feito, não, hoje eu vou acordar,
Depois de acordar, eu vou tomar um café de, sei lá, 20 minutos. Depois disso, eu vou na rua, vou fazer uma caminhada de 20 minutos. E se a gente cronometrar o nosso tempo, mesmo no dia de folga, a gente consegue perceber que o dia será muito longo e vai ser muito mais produtivo. E quando a gente for ver, a gente vai ter descansado, a gente tira um tempo para descansar, um tempo para ler, mas a gente vai fazer algo que vai ser bom pra gente. Então, o segundo tópico aí é seja mais ativo, justamente isso, né? Socializar, fazer exercícios físicos. Eu ligo uma amiga que tá de folga também, pô, vamos fazer uma caminhada. Você vai estar conversando e vai estar fazendo uma caminhada, ou seja, você já juntou o trabalho. É, pessoas que praticam atividade física, meu psicólogo até falava isso pra mim, libera uma quantidade maior de endorfina, né? Que é o hormônio responsável por essa sensação de felicidade, de relaxamento. Aí o meu psicólogo falava assim, Marina, no dia que tu estiver muito atacada, tu vai correr, que aí vai ter que liberar muito. No dia que você estiver mais ou menos, você dá uma caminhada mesmo. Aí vai ser tranquilo. Aí eu aprendi isso. E realmente traz uma sensação. É esquisito, né? Tu vai estar fazendo uma parada que vai te cansar, mas que traz uma sensação alívio. É meio complicado, não entendo também. Mais tempo comendo, eu acho que essa é a parte mais interessante. Quem não gosta de comer? Você já viu alguém triste comendo? Gente, é muito. Gente, até quando você tá triste, se você comer, você melhora. Então, um potão de sorvete de flocos, pra tu ver se não vai ficar feliz. E comer, né? Você passar um tempo. Mas é comer, sentar, sem televisão, você sentar, passar um tempo, pegar aquele prato de comida que você gosta, saborear. Isso é capaz de reduzir, tipo, muito o estresse, né? Eu sentir o prazer de comer, sentar, reduz muito o estresse. O outro tópico, conheça novas pessoas. Acho que eles falam assim no artigo, que interagir, né, socialmente com uma pessoa estranha estimula significativamente a felicidade. E aí eu percebi, por exemplo, quando eu vou para Celso, na volta, né, porque na ida eu tô só o corpo dormindo ainda, mas sempre que às vezes acontecia assim, com a Isabelle não tem como conversar com outra pessoa quando a Isabelle tá no trem, porque ela rouba a minha atenção. Mas você vai conversar com uma pessoa no trem, você percebe, tipo assim, ali, você não tem que contar teu problema, você não conta teu problema pra pessoa. Às vezes a pessoa tá te contando o problema dela, você acaba, tipo, conversando, ajudando, e quando você vai ver, você riu, conversou, você se sentiu feliz e nem percebeu, sabe? Uma interação com uma pessoa que você pode ser a pessoa sem problemas por 10 minutos. Isso te realmente traz muita felicidade. Conheça novas pessoas e ajude os outros. Eu não sei se alguém aqui já fez trabalho. Eu faço parte de um grupo, né, protetores de animais. E, cara, eu vou limpar cocô em abrigo e eu morro de rir. É uma sensação tão legal. Primeiro que você tá perto de um monte de animal. São seres que não tem maldade nenhuma. E tá ali numa situação difícil, que às vezes eles estão no meio de um monte de sujeira e felizes pela sua presença. Então aquilo ali já te deixa muito feliz. E você tá socializando e tá fazendo uma parada que te cansa, porque é muito. Mas você sabe que aquilo ali vai te dar uma sensação de conforto, assim. Tipo assim, eu tô fazendo minha parte, tô ajudando. E aquilo ali te traz uma sensação de felicidade também. Passe mais tempo se maravilhando-se. Lá pra gente, nos artigos de ir num lugar bonito, sentar e olhar olhando aquilo, né? Tem gente que faz, por exemplo, é uma das maiores razões, eu acredito, das pessoas que fazem trilha, chegar no objetivo e apreciar a vista. Então, sim, se você tem uma oportunidade de ir para um lugar bonito, fazer uma caminhada e depois sentar e, sei lá, senta, para, toma uma água e aprecia a vista, cara, vai ser, com certeza vai ser reconfortante. E passar para o próximo, prof. Ah, não, volta lá, prof. Acabei de ver aí de férias, que é o óbvio. Tirem mais férias. Pessoas que tiram férias relatam a satisfação de sua vida, gente. Quem é que tá triste, 30 dias em casa e pode viajar? Pô, não é possível. A menos que você trabalhe nas férias. Então, nas férias, você tira o período mesmo para você curtir e te satisfazer. Por exemplo, minha avó,
ela tira 15 dias de férias da barraquinha dela. Nesses 15 dias, ela limpa a casa e vai no... Ou seja, não é férias. A gente fica assim, vó vai aparecer. Eu adoro Aparecida, né? Porque vó católica adora Aparecida. Vó vai lá em Aparecida. Ah, não, vou não, já fui uma vez. E não vai, gente. Então, quando você fala férias, é férias mesmo. Meu pai tá de férias e não fez nada. Só foi um dia pescar e mesmo assim não fez nada. Então, tá de férias, vai aproveitar. Agora sim, prof, passa aí. Compre mais tempo. Cara, eu acho que essa foi a parte que mais, assim, me deixou meio desnorteada. Porque eu percebi que se eu falar pra minha avó isso, ela dá 2 socão na minha cara. Então o artigo não serve de nada pra ela, que ela vai ler e vai falar que é baboseira. Como podemos usar para tirar essas experiências ruins, para tirar as tarefas desagradáveis da nossa vida? É simples, terceirizando tarefas, né? Cara, fala pra minha avó, você tá cansada? Poxa, pede a moça pra vir aqui, limpar sua cozinha, sabe? Varrer a casa, limpar um fogão, sei lá. Pede alguém pra vir aqui ou eu venho. Aceita, porque fala que a pessoa não sabe fazer. Então, para as pessoas que não são minha avó, terceirizar as tarefas é de boa, cara. Você não é algo absurdo. Você tem um dinheirinho, uma pessoa, naquele tempo que a pessoa tá limpando sua casa, você tá descansando. Tá lá fazendo uma trilha e vendo uma parte legal. Faça menos compras comparativas. É o que a minha avó menos faz. Se aqui no Guanabara o arroz tá 20 e no extra o arroz R$ 5, ela anda até o extra por causa de 20 centavos. Então, gastar esse tempo para encontrar os preços menores, esse tempinho que você gasta de um mercado ao outro, às vezes o mercado um é perto da casa dela e o outro é longe, mas por 20 centavos ela vai mais longe. Cara, esse pouco tempo que você gastou é valiosíssimo. Esse tempo você podia estar sentado descansando um pouco. Então, essas compras comparativas, se a gente diminuir isso, cara, às vezes 20 centavos não vai, não vale. A economia é estresse, sabe? O tempo que você economiza vai reduzir esse tentar a tua felicidade se você tiver mais tempo com a tua família. E compre mais tempo de qualidade. Agora que você já terceirizou a tarefa, já tirou as coisas desagradáveis, dedicou o teu tempo livre para sua família, para os seus amigos. Cara, agora o dinheiro que te sobra, você vai fazer uma compra boa. Então, exemplo, você, você fez tudo, você tá com tempo livre sobrando. Aí você fala, não, vou comprar alguma coisa para mim. Agora eu vou curtir comigo, ou vou curtir esse dinheiro aqui comigo, esse pra mim. Que eu já pensei isso, eu sei que vocês já devem ter pensado isso. Então, vocês fazem isso. Aí, para comprar o mais tempo, o tópico é compre mais tempo de qualidade. Como comprar mais tempo de qualidade? Eu tenho tempo sobrando, dinheiro sobrando. Simples. Quando eu for comprar algum produto, por exemplo, acredito que hoje, exemplo, eu tô com dinheiro, não vou comprar um notebook novo. Eu vou perder meu tempo. Então eu vou perguntar para mim, ó, isso aqui vai mudar positivamente a forma que eu utilizo meu tempo? Se a resposta for não, é melhor não comprar. Se não for para melhorar, se não for para otimizar teu tempo, não compra. Agora, se for de pouco, vai reduzir teu tempo tirando poeira, então compra. Entendeu? Tipo isso. Pode passar, prof. Então, de acordo com as outras partes dessa página de como começar, você pensava na sua avó, né? Eu penso aqui na minha mãe. Isso aqui não ia dar certo para minha mãe nem ferrando. Peça mais tempo. Isso aí é a parte de você nunca conseguir pedir um tempo maior para você fazer um projeto no seu trabalho. Você, às vezes, ou faz correndo, ou você sacrifica suas folgas para você fazer, em vez de pedir um prazo maior. Às vezes sai um trabalho terrível que você, na verdade, você nem tentou pedir um tempo maior, talvez para não parecer incompetente, né? Com a minha mãe é muito isso. Minha mãe sempre me fala muito assim, eu sou a única mulher negra no meu trabalho. Então, eu sou uma pessoa que não posso parecer incompetente lá dentro. Então, ela já sacrificou às vezes. Ela estava de férias, aí alguém veio falar no trabalho que, tipo, tá com muito trabalho lá, não tá conseguindo fazer. Ela sai do meio das férias e volta para o trabalho, mesmo estando de férias. Minha mãe, então,
pedir mais tempo se não seria válido para minha mãe. Só que realmente é você fazer um trabalho melhor, na verdade. Você às vezes nem pedir um tempo. E o outro aprender a dizer não. Mas aí você não pode colocar também a culpa no tempo, assim, que você não tem tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia. Então, e também o negócio de não posso estar ocupada. Todo mundo é ocupado. Isso é mais motivo de fora do seu controle. Aí você não pode, ou não pode porque não quer, ou porque tem alguma outra coisa acontecendo. No caso da minha mãe, seria de novo. Não posso porque tenho que trabalhar. Minha mãe está sempre tendo que trabalhar. Minha mãe não para de jeito maneira. E se para também fica reclamando que parou. Pode passar, professor. Aí, como os empregadores poderiam ajudar? Recompensar seus funcionários com tempo e não com dinheiro. Na verdade, isso aí tem muito também, né? Você tem o tempo de folga, você tem o tempo de férias. Só que muita gente vende férias. Meu pai e minha mãe vendem férias. E então a outra solução seria limitar as escolhas dos funcionários. Às vezes você não deixar a pessoa vender as férias, ou você procurar alguma outra solução de fazer limitar essas escolhas de benefícios. Mas alguma solução, na verdade, que pudesse economizar o tempo delas. Isso mostraria também mais engajamento depois no trabalho. Você ter um pouco mais de tempo, um pouco menos de estresse no seu trabalho. Na verdade, para melhorar o seu trabalho, não apenas só para descansar. E a outra solução seria atribuir valores monetários às recompensas baseadas em tempo. Realmente, quando você vai receber os benefícios, às vezes falam os benefícios, tipo, vale transporte, vale refeição, mas não te falam às vezes quanto é. Só depois que você já está empregado, ou vão dizer depois que tiram do seu salário, não te dizem na hora. Isso é dizer antes, para você atribuir logo os valores monetários antes até da contratação. Isso tem muito valor até na vaga que você vai escolher. Pode passar, professor. E, enfim, eu pensei que estava desligado. Gente, esse foi sobre o nosso artigo, foi isso. E a gente trouxe uma reflexão para vocês, que eu acho que é legal a gente pensar nisso, justamente para a gente não sofrer daquele mal que eu falei anteriormente, de sofrer do tempo livre futuro. Acreditar que no futuro estaremos, não, vou aproveitar agora não, lá na frente eu faço isso. Vocês têm usado o tempo de vocês hoje, a forma que vocês têm levado, tipo, as folgas, as férias, os momentos livres, tem trazido felicidade para vocês? Esses momentos pequenos que vocês têm de tempo, ou aproveitar esse tempo para viajar, vocês estão aproveitando o tempo de vocês ou estão abdicando disso? Não, eu vou tirar isso, estudar hoje. Hoje era para eu ficar quieta em casa, mas não, hoje eu vou tirar o dia para trabalhar, vou adiantar aquele trabalho da faculdade. Eu sei que a gente tem que adiantar, que se a gente tem um prazo, por exemplo, na faculdade a gente não vai falar pro professor, não, professor, deixa que eu vou fazer depois, me dá mais prazo aí, né? Um prazo para todos, então a gente meio que se organiza esses prazos. E não são prazos todos, mas se a gente tem aquele prazo, por que a gente não se organiza para cumprir com o nosso combinado no prazo, mas também não ficar tão cansativa, sabe? São essas coisas que a gente tem que refletir sobre o nosso tempo. Bruna, quer acrescentar alguma coisa? Exatamente, acho que o tempo futuro, a gente vai pensar que no futuro a gente vai estar muito melhor. Esse futuro provavelmente nunca chega. Sempre vai ser no futuro, no futuro, no futuro. E hoje só que a gente vai fazer é procrastinar. Então, o melhor é se fazer realmente, gerir o seu tempo. Às vezes, são coisas que você pensa que, tenho que fazer. E você, na verdade, você precisa realmente fazer aquilo. A outra pessoa não pode fazer isso por você. Você realmente pensar em como otimizar seu tempo hoje. Por exemplo,
eu tenho uma hora no sábado que eu não faço literalmente mais nada da minha vida do que jogar cartas com meu pai. Não importa que você me peça para fazer alguma coisa, eu vou estar jogando cartas. De 7 até 11 da noite no meu pai. Então, você realmente botar tempo para você fazer suas coisas. Eu até, quando estava falando com a Mariana, a minha terapeuta, na verdade, ela me falou exatamente isso, para eu ter uma agenda e escrever tudo que eu vou fazer no dia. Qualquer coisa. Se for para eu parar para ler, eu vou escrever na agenda quantas horas eu vou estar lendo. Se for para jogar videogame, eu vou escrever na agenda quantas horas eu vou estar jogando videogame. E isso realmente tem me desestressado bastante. Isso, então, na minha terapia, na verdade, para acabar com o meu estresse, essa parte de tempo realmente tem me ajudado muito. Na verdade, é o que tem me ajudado mais. Então, realmente, pensar no que você está fazendo hoje. Pensar mais no hoje do que em amanhã. Amanhã você não sabe. Acho que acabou, professor. Gente, vamos aproveitar nosso tempo. A gente depois titãs aí, devia ter complicado menos, trabalhado menos, se pôr. Não vamos deixar pro devia, né? Vamos fazer logo pra gente não ficar depois no devia. Exatamente. É isso. Parabéns, meninas. Uhul. Gostei dos exemplos, né? Quando a gente traz vozinha, é sempre bem-vindo. Eu trouxe as avós de avó. A gente trouxe o negócio da avó pra comover vocês gostaram, entendeu? E o problema não tinha mais. Assim, a gente tem que levar em consideração que a gente mora num país complicado, né? Vocês frisaram bem no início, é um contexto americano, às vezes ela faz pesquisa no Canadá também, em outros países, mas vindo para nossa realidade, a gente está trabalhando muito ainda para correr atrás dos básicos, né? Lembra a pirâmide de Maslow? Vocês viram algumas vezes já? Então, a gente está correndo atrás da base ainda. Quando a gente não sair da base, a gente não consegue parar. Então, por exemplo, o cara que recebe um salário mínimo, ele está correndo atrás da base. Ele não vai poder negar vender as férias. Ele não vai poder negar uma hora extra de trabalho, porque ele está correndo atrás da base. Esse é o problema. Aí, quando você sai da base, aí beleza. Aí a gente começa a fazer escolhas. Né? Mas até sair da base, até conseguir as necessidades básicas, as fundamentais ali, né? A gente não tem muita opção. Acho que a grande mensagem que o artigo traz, que a gente pode usar, não é negar trabalho e tudo mais, mas é saber aproveitar melhor o seu tempo. Né? Organizar o seu tempo para você conseguir ter algum momento do seu dia para você. Quantas vezes vocês não devem ter tido, assim, eu pelo menos tenho quase todo dia isso. Acordo, começo a trabalhar, aí almoço rapidinho, assim, ao invés de levar 1 hora no almoço, eu levo 10 minutos no almoço, e aí volto a trabalhar ou estudar, e quando chega já estou dando aula de novo à noite, pronto, 10 horas da noite, acabou o dia, estou morto, tenho que dormir para o dia seguinte acordar cedo para trabalhar de novo. Assim, é a realidade de muita gente, né? De muita gente. E aí, o que você está fazendo no seu dia para você, né? Para você se olhar, para você perceber como que você está aproveitando a sua vida. Assim como suas avós, nossos pais. Não, a gente vai trabalhar o máximo agora para aproveitar a vida depois. Cara, com a Covid, a gente está vendo que depois pode não existir rapidinho. Né? Assim, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo e de repente com uma doença, pum, pronto, sua vida acabou amanhã. E aí? Vai descansar quando? Tem gente que até fala, não, deixa para dormir quando eu morrer, que aí eu não vou precisar acordar mesmo. Mas, porra, não chega a ter essa necessidade. Isso aí é minha avó. Pois é. Minha avó mas fala aí, isso também, Bruno. Olha só, as avós a gente precisa relativizar o seguinte.
você pode ter certeza que se eu for perguntar para elas vão falar assim, eu gosto, por exemplo, a avó da Bruna lá que gosta de limpar o jardim, a frente ali. Então, aí o que ela vai falar? Aquilo dali é uma forma dela desestressar, dela ali, de repente, ela está conversando com as plantinhas. Então, assim, ali é um momento que, apesar de parecer pra gente trabalho, não é trabalho para ela. Uhum. Claro que uma coisa ou outra, não gosta de limpar banheiro, vai ser horrível limpar banheiro, mas já gosta de mexer nas plantinhas. Então, mexer nas plantinhas vai ser uma coisa prazerosa. Então, não necessariamente é porque elas não querem parar de trabalhar. É porque o conceito de trabalho para elas é diferente do nosso. E assim, por exemplo, a avó das duas trabalham com salgadinho. Elas fazem isso com o maior prazer, não tem dúvida alguma. Né? A minha avó não faz com prazer, não. Minha avó reclama o dia inteiro que tá fazendo salgado. Daí vende o salgadinho, ela reclama que vendeu tudo, ela vai ter que fazer mais. Então, mas olha só, será que ela está reclamando porque realmente ela não quer fazer, ou será que ela está reclamando porque ela quer ibope? Mas vai maluca, professora. Isso é ibope mesmo. Não, porque assim, quando a gente tem pouco tempo para as pessoas, né? Assim, do jeito que a gente trabalha, estuda, a gente tem pouco tempo para as pessoas. E você escutar que a pessoa está cheia de dor, está cheia de não sei o que, a pessoa está pedindo ali atenção. Né? Então ela vai reclamar, não porque ela não gosta, né? Mas sim porque ela quer a sua atenção de repente. Claro, pode ser que ela não goste, né? Em alguns dias realmente a gente acorda, né, de saco cheio, não quer fazer nada. Mas assim, o fazer nada também é muito supervalorizado. A gente sempre pensa, vou ganhar 20 mil reais por mês, beleza, vou estar tranquilo, aí eu vou fazer nada. Você já passou um dia sem fazer nada? 2 dias sem fazer nada? Você surta. Olha quanta gente está meio doida porque não sai de casa. O pessoal está começando a surtar porque não está saindo de casa por causa da quarentena. Então imagina não fazer nada. Complicado. Então, assim, o que eu acho legal também que vocês trouxeram é daquelas dicas. Vamos usar... Pois é, exatamente. Vamos usar melhor o nosso tempo. Sim, vamos usar melhor o nosso tempo. Como que a gente usa? Fazendo coisas que a gente gosta. Acho que isso ajuda muito. Até estava falando na apresentação e no artigo, para você usar o seu tempo, comprar tempo de qualidade. O que é comprar tempo de qualidade? Eu estou com um tempo livre, quero ver um vídeo. Então veja um vídeo bom, um vídeo que te agregue, um vídeo que te traga felicidade, prazer. E não ver qualquer besteira, entendeu? Já que a gente tem pouco tempo, a gente tem que usar o melhor tempo, da melhor forma possível o nosso tempo. Jonas está perguntando aqui, Mari, você ajuda sua avó em prol do negócio dela? Claro, vivo lá. Aí não veio pior. Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, eu faço já lá todos os salgadinhos, né? E também desde a infância, né, gente? Minha mãe sempre trabalhou com salgado e doce e tal, minha avó também. Então já sei fazer todos os salgadinhos, enrolar tudo. Aí ela falou assim, vou fazer o recheio, tu senta e enrola. Aí eu, ok, senta e enrola. Aí eu tô enrolando, ela chega na mesa, aí para. Aí faz assim, eu não faço desse jeito, não. Tenho 23 anos. Devo enrolar salgado desde os 13. Aí ela para do meu lado e fala isso. Eu não faço desse jeito, não. Do jeito que eu faço é diferente. Não fica assim com essa pontinha. Aí eu falo, poxa, agora tô fazendo com uma... Aí ela fala, lava o banheiro pra mim. Eu sempre que eu vou lá, o banheiro tá sujo, né? Não sei que banheiro é. Lava o banheiro pra mim que eu enrolo isso aí. Aí ela senta, enrola, eu vou lavar o banheiro. Aí ela chega lá, botou cloro no banheiro? Eu falo, botei, vó, só que eu não vou tacar mais cloro porque eu tenho rinite, né? Vai acabar comigo. Aí ela fala assim, mas o banheiro quando se lava tem cheiro de cloro, o teu não tem cheiro de cloro? Não tô entendendo, deixa que eu lavo depois. Então como é que ajuda, né? Dificulta.
Mas, Mariana, eu digo assim, não na mão na massa, eu digo ajudar a gerir, sabe? Tipo, Não, questão, Jonas, por a minha exemplo, avó. essa questão que você falou que ela, pô, vai no mercado todo dia, mano, pô, o dinheiro que ela gasta de passagem por causa de 20 centavos, Eu entendeu? não Não gasto compensa. passagem. Porque Elas Ah, não não gastam com não. gasto passagem, elas passagem. vão andando. Não, mas eu digo, tipo assim, Não, em outro, não só nisso, mas em outras coisas também, entendeu? Às vezes, pô, não sei se ela pode estar investindo em alguma coisa errada, sei lá, entendeu? Tipo, tu ajuda ela não, nesse ó, Jonas, sentido. nesse sentido aí de administrar o dinheiro dela, minha avó é muito fechada. Ela é daquela que joga no teto, tá ligado? De em cima do guarda-roupa, na meia. A gente conversa, vó, você não precisa ir no banco, então, vó, se você gastar dinheiro indo hoje. A questão de ir ao mercado, por causa de 20 centavos, não adianta, porque ela não paga passagem. Essa é a maior ferramenta dela, né? O maior argumento. Eu não pago passagem, então meus 20 centavos vai valer a pena. Ela vai de ônibus, volta de ônibus por causa de 20 centavos. E sobre ajudar ela, exemplo, eu faço as contas pra ela, que às vezes ela quer vender o salgadinho, cara, tipo, é de 5 centavos se ela pudesse. Daí eu falo, vó, você vai estar trocando dinheiro e tal. Então, sim, eu converso com ela sobre isso, vejo quanto ela gastou, quanto saiu cada salgadinho, né? Falo pra ela, tipo, pôr uma porcentagem de mão de obra em cima, e isso daí eu ajudo ela pra caramba, sabe? E às vezes, comprei um saco. Agora ela inventou batata frita, né? Aí ela foi e me ligou, comprei um saco de 2,5 kg de batata congelada. Por quanto eu vendo? Eu falei, qual sei lá, vó, tem que ver, quanto vai dar? Vai ser o quê? Cada uma quentinha? Não sei. Então, ele é assim, então sim, eu ajudo ela, essa questão eu ajudo. Agora, deixa eu ver quanto tu ganhou aí no mês. Ela dá 2 socões na minha cara e vai se meter na. O dinheiro é meu, você não manda nada. Aí não dá, Não, não. então, eu digo isso porque, pô, é uma oportunidade de você, tipo, aplicar o que você aprende na faculdade, sabe? Tipo, um negócio que Ah, tá sim. próximo de você, que você pode não só passar coisas boas pra ela, mas também pegar uma experiência, entendeu? É, só nisso que eu posso ajudar. Exemplo, achar o preço legal pra ela vender e não sair no prejuízo. Nessas coisas assim que ela deixa eu me meter. De resto, ela não deixa, não. Não, é uma Arthur! coisa. Arthur, desculpa. Mas é legal, Mari, a poder ajudar. Eu acho que a Bruna, você ajuda a sua avó também, Bruna? Pelo menos dando Tá ajudando dicas no que eu posso, né? administrativas. Porque se meu padrinho disser uma coisa contrária a mim, ela vai no meu padrinho. Então, Entendi. eu também Igual minha avó. é, tipo, se ela Cara, quiser me ouvir, muito tá igual, bom, gente. mas vó é vó. Na maioria das vezes ela não me escuta, não. Já comprou vários, já comprou forninho pra lá e depois desistiu do forninho. Já comprou máquina de café expresso, depois desistiu da máquina de café expresso. Eu acho que ela voltou Meu a máquina de Deus. café. Sim. Mas, mas toda hora, alguma coisa nova lá. Depois cria pão de queijo e não quer mais. Sempre vem uma moda nova. Ela tá testando, é. Gente, Testando novos é muito produtos. igual, gente. Sim, elas são muito parecidas. Então, meninas, parabéns. Parabéns pelas avós também. Mande um beijo para elas duas. Queremos E quando ela experimentar os descobrir que eu salgadinhos botei das ela no duas. slide, meu querido, Não sei nem se eu posso falar. Vou posso levar nem um tapa falar na minha isso. cara. Não, fala que você comentou. Pronto. Ah, sim, se eu fosse assim, acho que ainda flui. Se eu falar que eu botei ela no slide, é capaz. Eu falei com a Bruna isso. Eu falei, Bruna, minha avó descobriu Uhum. a foto dela com a rosa, com essa panela que tem minha idade, porque outra coisa que a Bruna levantou é que panela de vó dura, né? Tem que fazer um estudo desse ferro aí. Sim. Que a panela da minha avó tem minha idade. Daí, Sim, a minha avó vai me matar se descobrir que eu botei essa foto dela, explanei essa foto dela, Deus me livre. Uma coisa que eu ia comentar também, gente, que eu tinha esquecido agora, lembrei, o nosso esforço hoje é muito mais mental do que braçal. Então, quando sua avó falar, quando eu tinha a sua idade, eu estava capinando o jardim, né, ou qualquer coisa assim. É outro tipo de cansaço, né? Cansaço físico é é diferente. É. O cansaço físico não necessariamente vai gerar estresse, né? Vai gerar estresse muscular às vezes. Mas o nosso tipo de cansaço nessa vida que a gente tem, hoje em dia tudo digital, então é mental, cara. Por mais que você
tem atividades físicas, não é a mesma coisa do que você ir lá com inchada, né? Então a gente simula muitas coisas indo para uma academia, fazendo uma caminhada. E aí a gente tem um cansaço diferente. Então é muito mais fácil a gente estar aqui, cara, não quero ver nada, não quero nada. Eles não necessariamente, porque o cansaço físico você descansa e passa. O cansaço muscular, o cansaço mental, às vezes é cumulativo. Você não consegue descansar, passar isso, porque tem coisa na cabeça ainda. Exato. Então, é um tipo de cansaço diferente. né? Enfim, vamos aproveitar. Daqui a pouco a gente está de férias, né? Pelo menos a gente consiga aproveitar esse tempinho. Bom, eu aproveitei, né? Caí bastante. Mas você nem entrou de férias, então espera você entrar de férias para ver o que vai acontecer. Deus me livre. Deus me defenda. Professor, não vou sair mais de casa, não. Eu vou ver. E outra, eu não sei se vocês já viram, né, no filme. Meu pai falou isso pra mim. Tem que ele falou que o homem botou um monte de troço. Ele ficou todo encapulado. Né? Tipo assim, uma roupa especial, branca, acolchoada. O pai falou, pô, sair na rua, eu tenho que sair com aquilo agora. Eu te falei que minha família me zoa, tu não acreditou? Acho que tem que pensar o seguinte, Mário, você vai sair de casa para fazer processo seletivo. Exame admissional. E chego lá caída com o joelho. Mas sabe o que já aconteceu, prof? Uma vez eu fui fazer uma entrevista, eu caí na rua, rasguei o joelho da calça. Aí cheguei lá com a calça ralada o joelho. Aí antes eu limpei o joelho e a calça rasgada fingi que era moda. Mas a gente dá uma de sons. Gente, passo cada vergonha nessa vida. Minha primeira semana na Celso, não tinha nem sido contratado, tive uma reunião com outros professores. Aí estava naquela sala A301, gigantesca, né? Isso aí tava, se não me engano, era eu, a Sandra, não sei se vocês conheceram a Sandra, o Meirin e o Alex, se não me engano. Acho que era. E assim, tanto o Meirin quanto o Alex, na reunião estavam falando muito baixinho. Então tava mó silêncio na 301 e tudo quietinho assim, eu fazendo o maior esforço para entender o que eles estavam falando, porque tava muito baixo para mim. Aí beleza, deu 5 minutos que eu tava sentado naquela cadeira preta, ruim pra caramba, a cadeira quebrou. Aí que isso? Assim, já aconteceu isso com os colegas da faculdade. Eu fui virando, eu caí de costas no chão, assim, olhando pro teto. Aí todo mundo desesperado. Foi horrível. Gente, quem não lembra das quedas do Oséias? O colega da nossa turma, o professor, caiu 3 vezes dessa cadeira preta. Ele já estava quase processando a faculdade. Cara, e o pior é que assim, eu já vi aluno magrinho, então cair, quebrar a cadeira, então não era culpa do meu peso, não. As cadeiras azuis que tem nas nossas salas eu acho muito melhor, porque elas são mais resistentes, você consegue andar com elas, né? Aquelas pretas rodinhas estraga rapidinho. Enfim, mais um mico, viu, Mari? Só pra te ajudar aí no... pra não ficar sozinha. Eu gosto de ser porque eu sou uma pessoa legal. Eu tenho empatia, né? Eu trabalhei aqui em empatia. Isso. Já contei 2 vezes que eu paguei mico pra você ver que você não tá sozinha. Graças a Deus. Aí, o Jonas tá falando que caiu no primeiro dia. Todo mundo caiu na faculdade, gente. Quem não caiu? Não, eu não caí na faculdade, não. Se eu contar, não. Diga. Eu caí do 4º pro 3º andar na escada, rolando. Que isso, Mayara? É sério. Por que você fez isso, Mayara? Não, porque... Gravidade, professor. É uma história, olha, eu tava no primeiro período, uma caloura, sabe? Aí, tipo, a gente viu o elevador de... Meu Deus, não acredito que eu tô contando essa história. Agora conta. Mayara. A gente viu o elevador de deficiente, né? Aí a gente quis entrar. Aí a gente tinha um botão vermelho, aí todo mundo, vamos apertar esse botão vermelho. Não aperta não, mas o botão tá ali, vamos apertar. Aí a gente apertou o botão vermelho, conclusão, era um alarme que fez barulho na faculdade inteira. Aí meus colegas saíram correndo,
Aí você também saiu correndo, tropeçou e caiu. Aí eu saí correndo, aí naquela escadinha aqui, tem uma escada grande principal e tem uma escada estreita que leva até a escada grande ali, no bloco A. Aí beleza, aí eu saí correndo, quando eu fui ver eu tava rolando assim na escada e dando cambalhota, meu colega rindo, não sabia se me ajudava ou se ria. Foi desastroso. Eu também queria comentar, assim, fazer parte assim, do grupo que caiu na faculdade. Aí, viu? Tô Viu, feliz, Vânia? gente. Não tô me sentindo mais tão sozinha. A quarentena aproxima as pessoas aí, ó. Todo mundo falando das merdas que Viu? fizeram pra te Graças acolher, a Vânia. Deus. Só a Isa que te sacaneou, viu? Aqui ninguém te sacaneou, só a Isa. Professor, tu sabe que Isabelle me ama, professor. Não, o único tombo que eu tomei mesmo foi de patinete atropelando uma senhora aqui perto, mas Meu Deus do passamos céu. bem. Gente, Aí, uma viu? semana, contar pra vocês, já que a Isabelle Ah, Mariana, tem uma não, semana, não, ela bateu de Mariana. carro. Não, Mariana. Bateu de quê? De carro? Bateu de carro 2 vezes. Cala a 2 boca, vezes. Mariana. Aí agora ela só anda Ai, de só pra ônibus. contar. Duvido, ela vai se arriscar a andar de carro. Por quê? Porque é errando que se aprende. É isso Já aí, minha peguei amiga. Eu de gosto. novo, cara, não adianta não, professor. Foi uma batida na sexta e uma na segunda. Eu gosto da Isabelle porque ela mesmo conta. Final de semana prometeu, né? Começou bem na sexta e fechou com chave de ouro na segunda. Exatamente. Entendi. Parabéns, meninas. Depois a gente quer experimentar os salgadinhos. Quando a gente voltar da quarentena. Primeiro dia a gente faz um lanche Sim, já coletivo. levei. Acho que no quinto período eu levei o salgadinho da Aí, minha avó. então. Tá vendo? Quando a gente voltar, eu quero experimentar salgadinho da avó da Bruna, salgadinho da avó da Mari. Uns docinhos aí que me contaram que tem alguém fazendo, mas é só lenda. Pra mim é só Né? lenda. Né? Tipo lenda urbana. Nunca vi, só Não, não é ouço lenda falar. urbana, não. Professor, sabe o que você não viu? Você gosta de empada? Ela vende uma empada sensacional. Tá aí o Elton, que não deixa a gente mentir, porque é um dos compradores mais assíduos da Isabelle. Gente, Isabelle, desde o segundo período, que ela fala que vai levar essa empada de novo e não leva. Era o inferno, professora. Ela levava umas 50 empadas e as empadas acabavam tudo. Isabelle faturou muito Isso as no nossas primeiro custas. período. Segundo E isso período. até o período, eu acho. Foi primeiro e segundo, depois eu comecei a trabalhar. Entendi. Até agora. Então, eu tô falando da lenda urbana, gente. Isso não existe, não. E vocês estão E a dizendo lata aqui. do Elton. Não, é maravilhoso. Não, gente, isso daí foi provavelmente uma alucinação coletiva. Vocês imaginaram claro. que ela fez empada. Gente. Eu acho que é tudo mentira dela. Não. Pessoal, vamos para a próxima apresentação, então. Vamos lá. Compartilhar aqui. Podem começar. Podemos? Sim, quer dizer, pode, Dan. A gente vai falar, eu vou falar hoje sobre o Guia de Cultura Corporativa para Líderes. Pode passar, professor. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que a cultura e a liderança, elas estão sempre ligadas, elas estão sempre associadas. Por quê? Porque os líderes e fundadores de empresas e tudo mais, eles são influentes e podem ampliar, implantar culturas e valores que podem persistir por décadas. Elas podem fazer parte por anos da mesma organização. Infelizmente, a gente tem líderes que não são muito focados em cultura, né? Eles são muito focados em criar negócios que tenham alto desempenho e acabam esquecendo da cultura e deixando um pouco de lado. Então, é sempre aquela coisa de trabalhar e não focar no objetivo da sua empresa, no que a empresa dele quer. Então, a cultura da empresa acaba ficando de lado. Pode passar, professor. Definição de cultura. A cultura, ela molda os comportamentos
e as atitudes de forma duradoura. O que quer dizer isso, né? As normas culturais, elas definem o que é encorajado, desencorajado, o que é aceito, o que não é aceito dentro de um grupo, de uma organização. Quando adequadamente alinhados com valores pessoais, tendências, necessidades e libera energia para um propósito em comum. Quando as culturas elas são alinhadas e colocadas de forma certa dentro de uma organização, elas ajudam a nortear qual caminho essa organização vai acabar tomando. O que ela precisa para chegar onde ela quer, quem é que vai trabalhar dentro dessa empresa, quais são os valores que essas pessoas têm que ter e quais são os valores que as pessoas talvez tenham que aprender dentro dessa empresa para poder seguir ali dentro. A cultura também ela desenvolve a flexibilidade e autonomia em diferentes oportunidades e demandas. Quando a empresa passa por alguma dificuldade, quando a empresa tem uma época de sazonalidade diferente, né? Ela está vendendo mais ou que ela precisa trabalhar mais, a cultura ajuda a nortear quais são os caminhos e o que ela vai fazer para conseguir sucesso naquilo, entendeu? Pode passar. Os atributos aceitos numa cultura. Basicamente uma diferenciação das culturas que existem, né? Não são os tipos de cultura. A cultura compartilhada, ela é um fenômeno em grupo, tá? E ela não pode existir isoladamente numa única pessoa. Ela se encontra nos comportamentos, nos valores e pressupostos compartilhados. A difundida, ela penetra em vários níveis, né? Ela se aplica muito de forma ampla na organização. E às vezes ela é tão dentro da organização que às vezes ela é confundida com a própria organização, como se aquilo ali fosse o que você faz no trabalho, não uma cultura que você passa para as outras pessoas. Ela manifesta os comportamentos coletivos em ambientes físicos, em rituais grupais, né? Em símbolos, lendas e histórias. Então, ela não é uma cultura só de empresa, né? Quando a gente fala de cultura, a gente não fala só de ambiente de trabalho, a gente fala também de sociedade, de religião, de ambiente escolar, de qualquer tipo de ambiente onde pessoas interajam entre si, tem algum tipo de cultura dentro daquilo. A cultura duradoura, ela pode dirigir pensamentos e ações de membros do grupo a longo prazo. Sua persistência é explicada, em parte, pelo modelo atração, seleção e atrito. As pessoas são atraídas por organizações que têm probabilidade maior de selecionar pessoas que se encaixam na mesma. Então, essas empresas vão sempre procurar pessoas que façam parte já daquela cultura que elas aplicam. Sempre pessoas que se identifiquem com aquilo. E a cultura implícita, o tipo de cultura implícita, é o tipo de cultura que, apesar dela ser subliminar, elas são efetivamente conectadas para identificar e responder instintivamente. É uma espécie de linguagem, como eu diria, uma linguagem silenciosa. Ela não é tão visível no dia a dia, mas a gente sabe que está ali, sabe? A gente sabe que aquelas pessoas fazem parte daquilo. Ela não é uma coisa que é falada o tempo todo, que é passada o tempo todo, mas ela está ali de algum jeito. É como se as pessoas acostumassem com aquilo e sempre reproduzissem aquilo. Pode passar. Agora eu vou falar dos 8 estilos de cultura, que é a cultura de aprendizado, de prazer, de propósito, de acolhimento, resultado, autoridade, ordem e segurança. Nesse quadro tem alguns exemplos de empresas e de alguns funcionários ou os CEOs, na verdade, falando um pouco sobre como essa cultura é trabalhada dentro da empresa deles. E aí depois eu
posso compartilhar com vocês o quadro, mas aí eu vou explicar um pouquinho de cada cultura. A cultura de aprendizado, ela diz respeito à exploração, expansividade e criatividade. Os ambientes de trabalho são locais inovadores, liberais, as pessoas liberam ideias novas e exploram alternativas. Ela está muito ligada à cultura de prazer, né? Que é a cultura que expressa por meio de divertimento e empolgação. Os ambientes são despreocupados, as pessoas tendem a fazer o que tornam elas felizes ali dentro. Os funcionários são muito unidos pela descontração e por estímulos que os líderes enfatizam a espontaneidade e o senso de humor. A cultura de propósito, ela se caracteriza pelo idealismo e pelo altruísmo. Os ambientes são locais tolerantes e são locais também solidários, né? Os funcionários são muito unidos por sustentabilidade, por preservação de meio ambiente, por cuidar do outro. É muito ligado a instituições filantrópicas, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo, Greenpeace, por exemplo, é uma empresa que tem um tipo de cultura, ou tipo de cultura de propósito, que tem um objetivo de bem-estar de uma população em geral. E ela também está ligada à cultura de acolhimento, né? Que são culturas relacionadas a relacionamentos e confianças mútuas, né? São locais que são calorosos, as pessoas se ajudam, elas se apoiam, os funcionários são muito unidos, né? Eles são muito leais uns aos outros. E os líderes, eles enfatizam muito a sinceridade, o trabalho em equipe e os relacionamentos positivos, né? São lugares que são, assim, incríveis de trabalhar. Tanto que o exemplo que tenho no quadro é justamente a Disney. As pessoas são muito... elas colaboram muito entre si, né? Elas sempre dão muito a mão um ao outro para ajudar o outro. Aí a gente vai para a cultura de resultados, né? Que são caracterizadas por realizações e conquistas. O que é isso? É muito focado em ter um objetivo e cumprir aquele objetivo, né? São ambientes de trabalhos que são mais baseados em resultado por mérito, né? As pessoas, elas estão sempre buscando excelência e os líderes sempre focam em cumprimento de metas. E aí, isso está muito relacionado também à cultura de autoridade, que é uma cultura que ela é definida por força, determinação e por ousadia. Os ambientes de trabalho dessas pessoas, eles são locais muito competitivos. As pessoas estão sempre se esforçando para ter uma vantagem pessoal, sem pensar muito em equipe, sempre para se sobressair em cima do outro. E buscar essa confiança e dominação do que elas fazem, né? Os líderes são muito assim, eles são muito dominadores. Eles procuram sempre estar à frente do negócio, sempre estar... Não tem muita colaboração. Ele sempre vai ordenar, como já diz, né, de autoridade. Ele sempre vai ordenar e o funcionário, o prestador de serviço, ele vai fazer e vai tentar cumprir aquilo da melhor forma. Vai tentar cumprir aquilo de uma maneira que ele se sobressaia, que ele seja o melhor sempre. A cultura de ordem, ela se concentra em respeito, estrutura e normas comuns. Ela é muito comum hoje em dia, porque ela norteia locais de trabalho que são muito metódicos, né? Que onde as pessoas obedecem regras e procuram se encaixar dentro daquele serviço. Hoje em dia, por mais que a gente tenha empresas que são muito abertas, por mais que a gente tenha empresas que visam muito o que o funcionário tem como opinião, a gente ainda tem muitas empresas que o funcionário simplesmente obedece e faz. Elas não são tão autoritárias quanto a de autoridade, mas elas são muito metódicas e elas seguem muitas regrinhas ainda. Elas têm muitas regrinhas para cumprir. Tem um livrinho de regrinhas, sabe? E a cultura de segurança, né, que está muito ligada
a cultura de ordem, ela se refere ao planejamento, à precaução e à prevenção, né? Os ambientes são locais onde as pessoas têm consciência do risco e se pautam pela reflexão. E os líderes, eles são muito realistas e têm um planejamento muito cuidadoso, né? Então como o nome já diz muito, é uma cultura de segurança. Ela é muito, como eu diria, assim, ela é um pouco metódica porque ela segue um caminho para não ter que arriscar muito e acabar saindo um pouco do foco e fazendo alguma coisa errada. Pode passar. Aí a gente tem um quadrinho também com os prós e contras, né, desses estilos de cultura. Eu vou dar uma resumida, porque é muito grande, mas também, se vocês quiserem, eu tenho salvo e a gente pode compartilhar depois. Na cultura de acolhimento, a gente tem as vantagens, né, que ela melhora o trabalho em equipe, melhora o engajamento, melhora a comunicação, melhora a confiança e o senso de pertencimento. Então, as pessoas, elas têm essa ideia de que elas sempre podem ajudar, elas são sempre bem-vindas, elas são sempre visíveis, sabe? Elas têm alguma importância na empresa, independente do que elas façam. A desvantagem é a ênfase exagerada na criação e no consenso. Então, essa coisa de sempre todo mundo pode fazer tudo, ela pode acabar sendo prejudicial no sentido de que muita gente pode se meter no que é do outro e aí acaba virando um pouco de bagunça se não tiver muito foco no que você está fazendo. Então, uma coisa que eu vou deixar clara aqui, que toda cultura, independente de como ela seja, ela precisa de regras de alguma forma. Então, ela precisa ter pontos que a cultura tem que saber aonde chegar, aonde a empresa quer chegar. Isso eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas a empresa tem que ter um foco, senão ela acaba se perdendo e acaba ficando o samba do crioulo. A cultura de propósito, ela tem como vantagem, ela melhora a valorização da diversidade, né, da sustentabilidade e da responsabilidade social. Então, ela ajuda esses funcionários a eles terem uma visão melhor de mundo, né? A eles verem que o mundo não é só aquilo ali, que o mundo afora é muito grande e que as pessoas precisam se ajudar uma a outra, que não só as pessoas, né, mas o planeta, ultimamente, ele precisa muito de ajuda. Então, ela incentiva muito que as pessoas colaborem uma com as outras, né? Eu vou dar um exemplo no meu hotel, por exemplo, eu trabalhava mais uma vez no meu hotel. A gente tinha muitas campanhas de sustentabilidade e passava isso para os funcionários, como, por exemplo, catar lixo na praia, porque a gente trabalhava em frente à praia, então tinha essa tarefa, às vezes, por mês, a gente se organizava um grupo de pessoas e fazia esse recolhimento de lixos na praia para não deixar aquela área ali suja e tudo mais. Fazer campanhas por exemplo, de carnaval, a gente fazia campanha de fazer confete com folhas secas. Então, a gente ajudava a recolher essas folhas e fazer confete e evitando fazer mais lixo, né? Para evitar ter mais papel. A desvantagem da cultura de propósito é, mais uma vez, a ênfase exagerada em propósitos a longo prazo. Ela pode, quando você pensa muito em coisas que podem acontecer ou que vão acontecer muito futuramente, ela pode atrapalhar um pouquinho essa praticidade e imediatibilidade que você tem agora, assim, do que você tem que fazer agora. Se você pensa muito na frente, você acaba esquecendo do que você precisa fazer nesse momento. A cultura de aprendizagem, ela tem como vantagem, né, a melhora na inovação, na agilidade e no aprendizado organizacional. Então, as pessoas são elas são mais bem treinadas
durante o seu processo de trabalho para que elas aprendam mais fácil o que elas têm que fazer. Como desvantagem, né, essa exploração exagerada da falta de foco, né? E a incapacidade de explorar vantagens existentes. Elas não abrem muito a cabeça, né? Ela é muito focada no que ela tem que fazer e elas acabam não pensando em outras coisas que podem ajudar. Da cultura de prazer, a gente tem como vantagem a melhora moral dos funcionários, do engajamento e a criatividade. Todo mundo colabora, então todo mundo vai estar engajado em querer fazer alguma coisa, em querer fazer melhor e em querer explorar aquela criatividade que aquela pessoa tem para estar sempre trazendo coisas novas para a empresa. Na cultura de resultado, como vantagem, a gente tem a melhor execução, o foco, né, externo, a construção de capacidade e o atingimento de metas. Né? Isso como vantagem para uma empresa que é muito focada no que é certinho, isso é muito bom, porque tipo, as pessoas elas sabem o que elas têm que fazer, elas sabem o que elas têm que entregar, então elas vão estar sempre buscando entregar o melhor delas. Como desvantagem, pode ter um colapso de comunicação. As pessoas podem não conversar muito entre si, elas podem não colaborar muito umas com as outras, porque tá cada um focado no seu sucesso, na sua meta, no seu resultado, e aí as pessoas acabam não ajudando muito as outras, e as pessoas também podem desenvolver muito estresse e muita ansiedade, né? E quando as pessoas estão com metas abaixo, por exemplo, elas acabam ficando muito nervosas e não conseguem desenvolver melhor o trabalho e não, em vez de melhorar o resultado, acaba até piorando o resultado. Na cultura de autoridade, a vantagem é a velocidade de tomada de decisão. As pessoas são muito certas no que elas têm que fazer, então elas têm reações, né, rápidas. E também é uma cultura que estabelece rapidamente metas para você superar crises, né, superar ameaças no mercado, superar imprevistos que vocês acabam tendo, porque é uma cultura que é toda certinha. Então, ela tem tudo planejado ali para o que pode acontecer. Como desvantagem, né, a autoridade, né, ela acaba tirando um pouco essa colaboração dos funcionários, porque acho que as pessoas acabam ficando um pouco receosas de dar opinião, elas ficam inseguras de dar opinião, elas acham que sempre o chefe vai estar certo, então para elas não conta muito trazer ideias novas para ajudar. Elas sabem que vai ter alguém que vai dizer para elas o que elas têm que fazer, como vai ser feito e que aquilo ali vai dar certo. Então, mesmo que elas achem que não tá muito certinho ali o que está sendo proposto, elas acabam não dando muita opinião, porque elas têm essa como figura de liderança, essa pessoa autoritária que diz o que tem que fazer e acabou. Então, assim, não tem muita conversa. Isso é uma desvantagem. Na cultura de segurança, a gente tem como vantagem, né, a estabilidade e a continuidade do negócio. Então, é uma cultura que ela é sempre igual, ela nunca vai mudar, ela está sempre estável naquele ambiente, ela não fica procurando outras coisas, né? Então, ela é muito segura no que ela vai fazer, e ela é muito focada no que ela vai fazer e de dar continuidade no negócio, mesmo que não dê muito certo, mas ela vai seguindo aquilo ali porque ela sabe que em algum momento aquilo vai trazer alguma coisa para ela. Como desvantagem, a gente também tem a inflexibilidade, né, e essa desumanização do ambiente de trabalho. As pessoas acabam virando muito
robôs que seguem normas né, e essa cultura, elas seguem aquilo de alguma forma, mas elas não têm muita conversa entre si. Então as pessoas elas não trocam opiniões, elas não dão opiniões umas para as outras, elas não conversam entre elas e o líder para trazer novas ideias. Na cultura de ordem, né, é uma cultura muito obediente, né? Então as vantagens disso é a maior consciência ali cívica, meio militarismo mesmo, né? As pessoas, elas têm consciência de quem manda e quem obedece, e elas não se metem muito no trabalho um do outro, né? Já como desvantagem, né? O que eu acho que engloba muito na vantagem é essa coisa da tradição demais, né? Essa coisa de você não trabalhar a criatividade das pessoas, ela limita muito o ambiente de trabalho. Ela não traz colaboração entre as pessoas, ela não traz uma agilidade. As pessoas não sabem muitas vezes o que fazer em certas situações, sabe? Se virar em certas situações, porque elas têm uma cultura que diz o que elas têm que fazer. Então, muitas vezes, aquilo que elas têm que fazer não vai ajudar naquele momento, mas elas fazem do mesmo assim, porque tá ali. Então, elas não têm muito essa coisa do saber se virar e saber fazer sozinho, porque já tem uma cultura pronta e já tem uma ordem pronta para o que elas têm que fazer. Próximo. Essas são as 4 alavancas para desenvolver a cultura. O que é isso, né? São métodos que você usa para poder aplicar a sua cultura dentro da sua organização, tá? Articular a aspiração. O que é isso, né? Que criar uma nova cultura pode começar com uma análise do cenário e da cultura atual, né? Você pode utilizar estrutura para ser discutida abertamente, e os líderes podem entender resultados que a cultura produz, né? E como ela se alinha ou não com o mercado que ela tá tentando alcançar. Vale a pena eu seguir essa cultura dentro do meu mercado? Vale a pena eu seguir esses métodos para poder dar certo o que eu quero fazer? É esse tipo de cultura que vai desenvolver os meus funcionários para eles fazerem melhor esse tipo de trabalho? Um outro ponto é selecionar e desenvolver líderes que se alinhem com a cultura alvo pretendida, né? Tá muito ligado também à primeira. Os líderes eles têm que estar encorajados, né, a mudança e a estar focado naquela cultura. Não adianta você ter um líder de cultura que sempre trabalhou com cultura de ordem, a cabeça dele é pensada em cultura de ordem, e colocar ele numa cultura de produtividade, por exemplo. Porque ele não vai conseguir ter esse tipo de propósito, né? O propósito dele não vai ser esse. Ele não vai conseguir trabalhar com isso se a cultura dele é muito diferente da que a empresa trabalha. Utilizar conversas organizacionais sobre a cultura, né, para ressaltar a importância da mudança. Para mudar normas e crenças, né, de uma organização, os acordos eles têm que estar implícitos na organização. Então, isso tem que ser passado sempre. Os funcionários têm que estar sempre cientes do que é aquela cultura, de como ela trabalha, do que a empresa busca, quais são os objetivos, quais são os valores daquela empresa, para que eles consigam seguir bem a cultura deles. E reforçar, né, a mudança desejada por meio de um projeto organizacional. Se você pretende mudar a sua cultura, ou pretende colocar uma cultura em algum lugar, tem que estar sempre reforçando isso. Você tem que ter um sistema,
tem que ter uns treinamentos para poder passar essa cultura para as outras pessoas, para que fique cada vez mais na cabeça das pessoas o que vai estar sendo trabalhado, o que vai estar sendo feito. Até porque se as pessoas seguir aquilo ou não seguir aquilo, ajuda a pessoa a saber se aquela empresa é para ela ou não. Pode passar, professor. E aí a gente entra nas condições, né, e nos contextos que essa cultura deve levar em consideração. Primeira coisa é a região, né? Os valores da cultura e quais são o que é culturalmente trabalhado naquela região, como são as pessoas daquela região. Eu lembrei muito, nessa parte, eu lembrei muito do texto que a gente teve que fazer sobre o hotel lá de Dubai, se eu não me engano, que a empresa, ela focava em contratar pessoas que se encaixavam naquele tipo de serviço. Então, ela foi procurar em comunidades carentes, né? Ela foi procurar com pessoas de uma certa faixa etária, porque as pessoas colaboravam mais entre si. Então, todo mundo estaria muito ligado entre si no dia a dia, porque isso já é da pessoa, né? Isso já é daquela região. As pessoas são muito calorosas naquela região, elas se ajudam muito naquela região, porque são regiões que as pessoas precisam uma das outras. Aí a gente também entra na questão da indústria, né? Porque é necessário que você tenha que atender regulações específicas daquele setor. Então, não adianta que sua cultura ela não faça parte daquilo, não faça parte do seu tipo de negócio, do seu tipo de indústria que você quer trabalhar, do tipo de segmento que você quer seguir. Se não faz sentido ela ter ela seguir, né, um tipo de cultura se não faz parte daquilo, se não faz parte do seu tipo de negócio, se não faz parte do seu tipo de trabalho, se não faz parte do tipo de trabalho dos seus concorrentes também, tem que ser levado em consideração a indústria como um todo, não só a sua empresa. Aí a gente entra para a estratégia, né? E quais são os benefícios que essa empresa quer ter futuramente, né? O que essa cultura quer dar como meta? Quais são os objetivos que ela vai ter como foco principal? Então, a cultura também ela tem que estar ligada a essa estratégia do que ela vai ganhar futuramente, do que ela procura alcançar. Então, tem que ter uma visão na frente se a cultura vai fazer parte daquilo ali ou se vai ser, não pode ser algo jogado no ar. Nossa cultura vai ser essa, mas o meu foco, o meu objetivo lá na frente não é esse. Então não vai adiantar você seguir um tipo de cultura se não vai te trazer algo no futuro. A liderança, né? O comportamento e o caráter dos CEOs tem que estar total ligado à cultura da sua empresa, né? Eu já falei um pouquinho isso antes, mas os CEOs e os fundadores, os presidentes, eles têm que estar focados naquela cultura, no que aquela empresa quer, em como ela quer trabalhar com seus funcionários, em como ela quer tratar seus funcionários. Não adianta nada um líder não ser focado naquilo ali, e aí ele desanda todo um trabalho que muitas vezes o RH acaba fazendo. E normalmente quem passa essa cultura muitas vezes é o RH. É ele que procura funcionários que se adequem à cultura daquela empresa. É ele que procura funcionários que façam parte desse dia a dia. Então, muitas vezes, o RH também ele é responsável por contratar líderes, né, que façam parte disso, que se adequem à empresa. Não pode ser um líder só porque ele é muito bom, só porque ele vende bem, se não está adequado à cultura da empresa. E o projeto organizacional, né, em relação com a cultura da empresa e sua estrutura particular, ela é uma via de mão dupla, né? O projeto organizacional ele tem que conversar com o objetivo da empresa. Não adianta nada você seguir um objetivo
que não é o que a sua empresa procura. Não adianta nada você trabalhar toda uma cultura que não vai te trazer um resultado do que a sua empresa procura. Acho que é só isso. Pode passar. É isso. Obrigado, gente. Parabéns, Dan, por aceitar o desafio aí. Só explicando para quem não sabe, a Jo teve um problema pessoal, não conseguiu participar hoje da apresentação, mas ela é a dupla aí do Dan nesse artigo. Cara, eu acho que esse artigo, assim, ele traz alguns conceitos bem legais, principalmente naquela matriz que ele cria. Vou até compartilhar aqui com vocês, que eu acho legal a gente perder um tempinho ali trabalhando nisso. Aqui, olha que legal. Essa matriz ela tem dois eixos. O eixo vertical, né, trabalha flexibilidade em cima e estabilidade embaixo. E o eixo horizontal, independência do lado esquerdo e interdependência do lado direito. E aí, assim, na verdade, embora aqui a gente tenha 4 quadrantes, ele está quadriculado atrás não é à toa. É porque existem variedades ali, né? Ele não encontrou, não colocou nomes diferentes, mas cada espaço que a empresa está aí pode ser classificado de uma forma diferente. Por exemplo, se a gente pegar ali a Disney, que está no quadrante, na bolinha ali do acolhimento, é uma empresa que busca muita interdependência e que traz flexibilidade para os funcionários, mas não tem tanta flexibilidade assim, né? A Whole Foods já é uma empresa que oferece mais flexibilidade, mas em compensação tem menos interdependência. Só que não são só essas duas possibilidades. Pode ter uma empresa que esteja no meio ali, tem mais ou menos flexibilidade, mais ou menos interdependência. Ou que quase não tem interdependência e que tem muita flexibilidade. Então, assim, existem diversas possibilidades aí, né? Esses dois eixos acho legal a gente ter ele em mente, porque não deixa de ser trade-offs importantes para a gente. Se a gente trabalha com uma cultura mais flexível ou uma cultura mais estável, né? E ali tem a gradação, né? É gradativo. Independência ou interdependência, né? Embora ele encontre esses 8 estilos de cultura, a gente pode perceber outras possibilidades aí que não necessariamente vai configurar um estilo diferente na teoria, mas sim que vai configurar, vai mostrar configurações específicas de uma determinada empresa que não é nem lá nem cá, entendeu? Que pode estar entre uma bolinha dessa colorida e outra. Dan, o hotel que você trabalha, onde que você encaixaria ele aí? O que ele faz, o que faz sentido para você? Eu? Isso. Em que tipo de cultura? Em que estilo? Olha, eu tava analisando isso, eu acho que muitas vezes algumas empresas elas trabalham mais de uma cultura ou elas têm características de outras culturas, por mais que não seja da empresa. Uhum. E eu acho que eu trabalhei muito com cultura de acolhimento, né? Que essa coisa das pessoas colaborarem umas com as outras, se ajudarem muito. Mas sempre tinha muito foco, sempre tinha muito uma coisa de entregar resultados. Uhum. Por mais que as pessoas entre si, a entrega de resultados elas eram individuais. Então cada um tinha que fazer o seu. Uhum. Então cada um entregar o seu objetivo. Então, acho que eu tinha muito essa mistura do acolhimento das pessoas se colaborarem muito umas com as outras, mas também tinha essa coisa do resultado de você ter que entregar alguma coisa e aquilo ser individual. Uhum. Será que não está mais próxima do prazer do que do acolhimento em si? Pode ser também. Pode ser. Porque o prazer ele está ali próximo dos resultados. Ou pode, inclusive, Sim. deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar. Pode, inclusive, ter uma bolinha aqui, ó. Cadê? Some, caceta. Pode ter uma bolinha aqui.
né, que tem flexibilidade, tem interdependência, mas está aqui próximo dessas regras. Na verdade, eu acho que ela não necessariamente viria para cá, para perto dessa cultura de resultados, mas sim poderia ter mais interdependência, que parece que tem um pouco de interdependência, né? Mas que talvez não tanta flexibilidade. Então acho que talvez faça sentido aqui, ou próximo da linha, né? Porque desculpa, traz essa questão de algumas regras, de mostrar resultado, tem um pouco de ordem, de estabilidade ali dentro, né? Embora seja voltado para resultados, né, esses resultados, na verdade, não necessariamente é a cultura por resultados, mas é uma coisa mais de ordem, né? Tem menos flexibilidade, talvez. A cultura seja mais rígida, justamente por você precisar apresentar, seguir algumas métricas determinadas pela empresa. Uma possibilidade, né? Então, acho que faz sentido não estar não estar nem aqui, né? E nem aqui. De repente é um meio termo. Também não está aqui, né? Então, assim, a gente vai encaixando. Talvez faça mais sentido a gente pensar na cultura do acolhimento só porque já é um quadrante determinado ali, né? Já é um estilo determinado. Mas quando você vai analisar, ele não é completamente acolhimento, né? Tem algumas outras características. Quem mais que trabalha aí? Eu acho que Diga, Dan. poucas empresas conseguem ter uma cultura exatamente correta, né? Que segue exatamente um desses padrões. Porque muitas vezes você precisa entregar alguma coisa, você precisa entregar resultados. Então, essa coisa de sempre muito todo mundo colaborando com tudo não faz sentido. Porque você precisa de alguma coisa. O seu trabalho não é só simplesmente chegar lá e dar ideias e ver se vai dar certo e todo mundo ajuda para ver se vai dar certo. Muitas vezes isso acaba não dando certo, né? Isso acaba atrapalhando. Foi o que eu falei muito de ter as vantagens e as desvantagens. Isso acaba atrapalhando o trabalho do dia a dia, acaba no foco que você tem. Eu acho que também a gente tem que tomar cuidado que assim, a gente conecta colaboração com interdependência. E às vezes a gente não entende muito bem o que é interdependência. Interdependência não é que um vai ajudar o outro ou que vai ser uma coisa meio paz e amor, todo mundo feliz. Não é isso. Interdependência significa que o meu trabalho nunca vai estar completo se você não fizer o seu trabalho. Ou seja, eu preciso que você faça o seu trabalho para eu fazer o meu. Tá? Então, senão eu não consigo. Então, isso que é interdependência. E aí, independência, no outro extremo, é trazer, cada um faz o seu e tá valendo. Então, a gente precisa ter essa ideia, que às vezes dá a impressão, vai trabalhar de forma colaborativa. Não. Tipo assim, você pedir uma ajuda para uma pessoa não é trabalhar de forma colaborativa. Colaborativa olha, precisamos entregar um relatório sobre isso. Então, uma pessoa tem que fazer a pesquisa sobre isso, outra tem que fazer a pesquisa sobre aquilo, outra tem que fazer a pesquisa sobre aquilo. Se todos não fizerem seus trabalhos, não vai estar completo. Isso é interdependência. Tá? Só para esclarecer que às vezes dá essa impressão de que a gente acaba conectando com colaboração e aí colaboração a gente cai no erro do português, que nos ajuda em alguns momentos, mas nos atrapalha. Aí a gente vai pelo pé da letra. É a colaboração, um colabora com o outro. Não necessariamente. Tá? Senão a gente vai para esse lado da ajuda. O que mais? Vamos tentar encaixar mais uma empresa aí? Quem está trabalhando? Isa, está trabalhando, Isa? Alguém fala comigo? Diga então, Isa, me ajuda aí. Sua empresa que você trabalha, em que quadrante a gente conseguiria encaixar?
como é que a gente pode pensar aqui nesse... Abre o microfone, Isa, para de graça. É autoridade, eu acho. Autoridade? Você trabalha com o quê? É uma loja que vende material de construção, Uhum. mas eu acho a política um pouco rigorosa. Rigorosa. Isso. Meio positiva, ou não? Oi? Meio impositiva, assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sim, sim. Aí vamos analisar. Então, a autoridade ali teria bastante estabilidade, ou seja, a cultura ela é segura, né? Ela não muda, é uma cultura que é mais rígida e tem um pouco de independência. Não é a independência extremo, cada um por si, mas tem independência. Faz sentido? Sim, faz sentido. Tá. Você acha que tem mais independência ou menos independência? Será que seria mais para autoridade? Esquece a palavra autoridade, tá? Mas seria essa setinha marrom ou seria a bolinha marrom ou a bolinha vermelha? Você acha que faz mais sentido? Acho que é vermelha. Tem mais independência. Porque assim, já aconteceu dele chegar e falar para os vendedores internos, porque tem a loja, são 6 lojas no total. Uhum. Eu sou auxiliar administrativo e tem os vendedores internos, o comercial. Já chegou a ponto dele fazer reunião com eles e falar, eu não vou interferir no horário de vocês, eu só quero o resultado. Uhum. Então vocês podem chegar aqui meio-dia, mas bater na meta. Tá valendo. Sim. Talvez faça mais sentido. É que às vezes a gente vai direto pelo nome, né? Só que o nome é a última coisa que a gente tem que pensar. A gente, acolhimento, prazer, porque a gente se remete à palavra em português e aquele sentido que aquela palavra dá pra gente. Mas aí se a gente for assim, a gente comete aquele erro da SWOT de analisar a oportunidade como a oportunidade que a empresa tem. Que eu já até comentei com você. Então aqui é a mesma coisa. Se a gente for pelo nome do quadrante ou da bolinha ali, a gente pode cometer um erro. Então é melhor a gente analisar pensando nos vetores, e aí a partir daí a gente, quer dizer, pensando nos eixos, para depois ver aonde que enquadra, e aí aproxima. Tá? E aí, gente, curtiram essa matriz? Esses estilos? Curti, só não tem empresa e trabalho para dar exemplo mais, né? Porque fui demitida. Ué, mas a gente pode ver. Mas vamos lá, você trabalhava qual era a empresa que você trabalhava? De turismo, De transporte turismo. turístico. E aí, onde que a gente poderia encaixar? Sei lá, acho que na parte do coletivo mesmo. Era tudo muito ligado. Então tem mais Todo mundo se ajudava. interdependência. Não. Eu não sei, eu fico meio na dúvida, prof. Exatamente o que a Isabelle estava falando. Eu dei vários exemplos aqui de como era lá. Tipo, todo mundo era muito unido, se ajudava, os chefes eram maravilhosos e tal. Porém, alguns serviços, algumas partes, por exemplo, os motoristas, eles não deixavam a gente se meter muito, não. Eu era do DP, né? Então eles não deixavam a gente se meter muito, não. Assim, eu, no caso, estagiária. Sim. Porque meus chefes, os donos da empresa, se eu falasse pra eles legal, eles me chutavam. Agora os motoristas não. Então, tipo assim, algumas coisas não ser muito aberto e tal. Mas aí você enxerga tendo um pouco de interdependência, mas não tanto, não sendo a extrema. Exato. E Foi aí... aquilo que tu falou aí, de botar a bolinha aí numa... E aí seria mais flexível ou mais estável a cultura? Flexível. Mais flexível. Então, de repente, estaria próximo aqui do propósito, talvez? Ou seria mais embaixo? Ai, prof. Eu acho que mais aí perto do propósito. Porque tem pouca interdependência, ó.
mas tem bastante flexibilidade. Ou talvez Eu mais acho que pra cá, não sei. Mais em cima do nome da Disney. Enfim, é só essa pra gente se matriz aí divertir. é complicado. Que diversão. Eu queimando feijão aqui, gente. Oh, meu Deus. Peraí, professor. Aqui, eu acho legal a matriz pra gente fazer esse tipo de análise. Olhar pra empresa que a gente trabalha e pensar, será que se encaixa aqui? Será que se encaixa ali? E pra gente tentar perceber alguns aspectos da cultura organizacional. Enfim, são estilos diferentes. Eu acho que faz sentido depois o Dan compartilhar isso com vocês. Acho que faz sentido, na verdade, vocês até baixarem um artigo, porque tem muitas características legais lá e podem ajudar vocês a fazer análise, inclusive, do projeto de vocês. Vocês podem colocar isso daí no projeto também. Qual o tipo de cultura organizacional que aparenta ter, como que isso pode afetar a empresa. Não é obrigatório, obviamente, só estou dando uma sugestão para acrescentar valor ao projeto de vocês. Enfim, parabéns, Dan. Não tinha batido palma. Obrigado. Vamos para as reuniões com os grupos. Todos os grupos. Na semana passada, todo mundo tinha falado para a gente se encontrar na terça. E terça a gente trocou aula para aula de quinta. De quinta não, de terça-noite. Né? A gente mudou de terça de manhã para terça-noite para assistir a aula lá com o André. Lembrando que quem não assistiu, está lá no portal já. Assiste que vale a pena. Semana que vem a gente vai ter uma outra aula com ele, mas eu tô vendo aqui como é que a gente vai fazer. Talvez seja só uma aula extra. E vocês, quem puder assiste, quem não puder, a gente vê depois pelo YouTube. Diga, Mayara. Eu só queria saber se o nosso grupo pode ser o primeiro, se não tiver incômodo aí dos outros grupos. Vê aí com os grupos. O primeiro grupo seria o da Mari. Pode, Mayara. Posso? Obrigada, meninas. Fiquem, tá? Então, são 10h40. A gente, a gente faz o grupo 3 agora. 11h10 entra o grupo 2 e 11h40 o grupo 1. Tá bom, Derekson. Tá, então 10h40 agora a gente começa. Depois 11h10 a gente muda e depois 11h40 entra o terceiro grupo, que é o grupo 1 hoje. Tá bom, pessoal? Então, prof. até daqui a pouco. Até.